Você não coloca o remetente. Eu fiquei sem fala na ocasião, a emoção foi muito grande. E ele dava, nesse dia, ele estava dando uma rosa para cada um daqueles que vieram pedir um autógrafo do seu livro, que estava sendo lançado nesse dia. E ele pedia, tinha umas senhoras ajudando, dando as rosas para ele. Ele então pede licença a essas senhoras e fala com elas: olha, para o neto de Carmen, que é minha avó Carmen Machado, aqui de Pedro Leopoldo, eu não posso dar uma rosa só. E pegou o buquê inteiro e me deu. Eu só podia chorar de emoção. E ao despedir-me dele, abraçá-lo, beijá-lo, ele então me convidou: vá a Uberaba conversar comigo. Quando o Chico foi para Uberaba, Uberaba não é o que é hoje, era mato onde o Chico morava. E as casas, se é que a gente pode dizer que fossem casas, eram verdadeiras tapelinhas. Tinha algumas que a gente precisava se abaixar para poder entrar. Ele ia lá, ele dividia o pouco que ele ganhava, ele dividia, ele dava um envelopinho para as pessoas, lia uma mensagem, e como as pessoas que iam visitar o Chico levavam arroz, feijão, aquele mantimento, então sacolas que eram distribuídas por essas pessoas. E durante essa peregrinação, eu não saía do lado do Chico, sempre abraçada a ele, né? E ele ficava com o lenço na mão. Quando terminava, ele me devolvia, o lenço estava encharcado de um perfume que eu guardava numa caixinha, e que esse perfume durava de 3 a 4 anos, talvez até mais. A gente abria a caixinha e tinha um perfume. Eu acho que o Kardec nos deixou a doutrina e o Chico nos deixou o exemplo de como se vive a doutrina espírita. Para mim é assim, porque o dia que todos nós conseguirmos fazer pelo menos 50% do que o Chico fez, nós estaremos vivenciando o que é ser espírita. Porque por enquanto a maioria, não quero julgar ninguém, mas a maioria das pessoas só estudam espiritismo e são alunos. Acho que viver o que a doutrina espírita, ou como a doutrina espírita nos ensina, é muito difícil. Em Uberaba, o que pude notar é exatamente o apoio espiritual que vinha através de sua mediunidade para aquelas mães e pais desesperados. E aquilo me comovia muito. Fui testemunha de cenas extremamente comoventes. Muitas das vezes chorei junto com aqueles familiares que estavam ali recebendo notícias pela primeira vez dos seus entes queridos que haviam partido para a espiritualidade. E a riqueza de detalhes, a riqueza de informações muito pessoais em torno daquele familiar, os parentes que ele encontrou no plano espiritual, dando notícia dessa passagem para os familiares que ficaram, para os pais, irmãos, maridos, esposas, era de todo muito comovente. Isso nos impressionou bastante. Depois, naturalmente, com a frequência, com a continuidade das nossas idas, passamos a frequentar a casa dele, inicialmente com lanche, com o almoço, e a partir daí nossa intimidade se tornou maior. Sempre lutou muito com as dificuldades orgânicas, mas o mais curioso, que muitas vezes nos surpreendia, era a sua boa disposição, a sua alegria contagiante, não é? A sua determinação em continuar trabalhando. E isso nos impressionava. Várias vezes encontrei o Chico acamado, de cama, não é?
e julgava que naquele final de semana não teríamos reunião, justamente por causa da sua situação de saúde. E, no entanto, uma hora e meia antes da reunião, ele se levantava e parecia outra pessoa, extremamente bem disposto e decidido a servir mais uma vez em nome de Jesus. Chico tinha uma mediunidade realmente espantosa. Ele várias vezes chegou a me dizer, principalmente nos anos 80 e início dos anos 90, que ele já não identificava quem era encarnado e quem era desencarnado. Teve uma cena que me emocionou, e a todos que estavam presentes, até as lágrimas, foi quando duas senhoras, uma senhora e sua filha, provenientes de Goiânia, chegaram para abraçá-lo no almoço de sábado na sua casa. E ele, primeiramente, abraçou a mais nova, com muita alegria. Elas estavam chorando, não é? Depois ele abraçou a senhora mãe da primeira, com o nome e tudo mais. E, em terceiro lugar, ele fez menção de abraçar uma outra. E fez o gesto de abraçar esta outra, que nenhum de nós via, não é? E falou o nome desta outra. E quando ele falou o nome dessa outra, aí é que as outras duas senhoras começaram a chorar com muito mais emoção, dizendo para ele: Chico, mas essa é vovó, a vovó já partiu. E a outra fala assim: é mamãe, Chico, é mamãe. E ele ficou surpreso também, porque o que nos pareceu é que nem ele tinha identificado que esta senhora havia partido. Tal a naturalidade da mediunidade dele, da visão espiritual dele, que confundiu dela estar entre nós, encarnada entre nós. E ficou surpreso e falou com elas: mas ela já partiu, mas ela está tão bem aqui conosco. E aí foi uma emoção geral, não houve quem não chorasse nesta cena. Ele dizia que conversava muitas vezes com Herculano Pires sobre a questão da mediunidade. E já encarnado, Herculano Pires dizia para ele: o Chico, o médium é um ser interexistente. Passaram-se os anos, Herculano Pires desencarnou e Chico estava psicografando no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, quando desligado, já em trabalho mediúnico, recebendo uma mensagem de um filho para uma mãe, aqui na Terra, lá no Grupo Espírita da Prece, ele, desligado do próprio corpo, em desdobramento espiritual, viu a chegada de Herculano Pires. E Herculano Pires então o convida: Chico, nós precisamos de você na espiritualidade, para um serviço de apoio também a uma mãe que está saudosa do filho. Você vem comigo? Ele então se predispôs, com a autorização de Emmanuel, e seguiu com Herculano Pires para uma outra reunião, desta feita no plano espiritual, não é? Então, fizeram a reunião espiritual na presença de uma mãe já desencarnada, que estava saudosa do filho, porque ela havia desencarnado há pouco tempo e não havia se encontrado ainda com o filho querido, que havia partido muitos anos antes dela. Só que, pelas informações de Herculano Pires, o filho estava numa condição espiritual superior. E por mais que ele tentasse estar presente, estar próximo dessa mãe, ela não conseguia vê-lo. Então, através de Chico Xavier, em perispírito, né, no plano espiritual, este filho se comunicou com a mãe, também no plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier. Terminada a sessão, com a consolação dessa mãe no plano espiritual,
o Herculano Pires vira para ele e fala: Chico, você compreendeu agora porque eu dizia que o médium é um ser interexistente? E o Chico então deu aquela boa gargalhada, compreendendo o assunto. Francisco Cândido Xavier gostava de dizer que a figura que ele mais, dentre tantas que ele respeitava, a figura que ele mais respeitava no mundo mediúnico brasileiro era Dona Ivone do Amaral Pereira. No entanto, eu não vejo qualquer desnível entre um e outro. São grandes médiuns com várias faculdades, também Zilda Gama e tantos outros que vieram se sucedendo, como Divaldo Franco. E, na verdade, o que eu vejo em Chico Xavier é aquilo que nós vemos em Santo Agostinho. Quer dizer, é uma vida santificada no sentido mais completo e teológico da palavra. E então ele não foi apenas um grande médium, que já seria uma grande coisa, mas ele foi um grande exemplo para a pátria brasileira. Um grande exemplo daquilo que é mais pregado pela doutrina espírita, que é a humildade e a caridade. Então ele é o marco mais importante, no meu modo de ver, do desenvolvimento da doutrina espírita no meio brasileiro. Ele sempre se referiu ao Brasil com muito amor, com muito carinho, mostrando-nos que o Brasil tinha uma destinação histórica de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E ele sempre foi muito enfático ao dizer que nós estávamos, apesar de todos esses pesares, progredindo muito. E que a nossa especial destinação era uma responsabilidade histórica com a espiritualização do planeta terreno. Que o Brasil tinha essa missão no futuro. Certa vez eu perguntei a ele sobre essa questão, por que do Brasil sofrer tanto com esses problemas sociais, políticos e econômicos ao longo dessas várias últimas décadas, sendo que ele era no dizer dos espíritos superiores, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E ele me respondeu assim: Geraldinho, se o próprio fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, morreu pregado numa cruz, depois de sofrer todo tipo de vilipêndio, todo tipo de humilhação, morreu pregado no meio de 2 ladrões, não é? Com todo o escárnio, com todo o desprezo do mundo imediato. Por que é que nós, na qualidade de coração do mundo e pátria do Evangelho, haveríamos de ter privilégios? Só aí que eu compreendi essa grande questão, não é? E pude internalizar em mim essa responsabilidade que nos cabe a todos, como espíritas cristãos, como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, de transmitir àqueles que nos rodeiam um pouco de paz, de concórdia, de amor, que isso que o Chico nos exemplificou com mais retidão, com mais eficiência. Nunca eu ouvi Chico fazer nenhum comentário negativo a respeito de quem quer que fosse. Sempre ao contrário, quando as pessoas próximas a ele levantavam algum tipo de consideração menos, vamos dizer assim, menos honrosa sobre qualquer pessoa, ele era o primeiro a dar um desconto, dar uma interpretação diferente, não é? Desculpando aquela pessoa. E eu sempre observei também o seguinte, com relação aos artistas,
ele sempre fazia uma menção curiosa, dizendo que eles tinham vindo para a Terra com uma missão muito importante, que era a missão de alegrar o nosso povo, de trazer alegria através da música, da dança, das artes, né?